Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras, sábios, sábias, assim, da sabedoria, que nos tragam inspirações, que nos tragam vislumbres, que nos mantenham perseverante na busca e nos inspire no dia de hoje nesse estudo. Arro, Namastê, Axé. Vamos lá. Então, como sempre, né, nós estamos terminando o capítulo 5º do livro Ideias em Perspectiva do PIB, né, o Paul Bruton. Estamos no 5º capítulo, o corpo, estamos finalizando. Mas antes de finalizar, vamos para as perguntas que temos. Eu não esqueci daquele parágrafo da aula anterior. Estou refletindo sobre ele, né? Mandei ele também para estudantes de PIB muito mais antigos do que eu, quer dizer, perguntei também no momento assim de imediato, ninguém conseguiu responder, ficaram também de pesquisarem na própria obra, ver se tem mais alguma coisa. Então, estamos no aguardo para a gente poder elucidar esse parágrafo que ficou faltando aí da aula passada. Vamos lá. Então, vamos responder as perguntas. Muito bom mandar perguntas, tá? Importante as perguntas. Dúvidas de um é dúvida de todos, né? Então, primeira pergunta, né? Assuntos ligados à aula passada, que foi do dia 22. O que significa aparecer imagem de um símbolo fálico junto aos seres iluminados quando realiza meditação profunda, principalmente sobre Jesus e Buda? Por que para outros seres não surge essa mesma imagem? Então, tem alguma coisa a ver com a realização de eles terem iluminados através do despertar da Kundalini, ou seja, interrogado, né? Se é que foi, né? Também interrogado. Então, vamos lá. O que é importante dentro dessa pergunta, né? A visão, né? É isso. Uma visão sempre é pessoal, né? Não tem como ser, não tem como ser de outro jeito. Toda visão, seja em meditação, seja em estado de transe, seja em hora que vai deitar, hora que acorda, seja através da medicina expansoras de consciência, né? Toda visão é você vendo, né? É tudo aquilo que é interno seu, né? Através da mente, a gente só consegue ver através da mente, é óbvio, né? E aí está ali projetado ali, né? Então toda visão ela é ao mesmo tempo é subjetiva e ao mesmo tempo é individual, né? É subjetivo à própria pessoa que está tendo a visão, é tal como um sonho, né? É totalmente individual. Então aqui o que significa esses símbolos fálicos? Fica difícil de responder, né? Aí fica, principalmente sobre Jesus e Buda, não tem como responder. Talvez eu consiga responder se uma hora a pessoa que fez a pergunta estiver pessoalmente comigo, eu conversando, como foi, onde foi, aí a gente consegue ter alguns insights que possam auxiliar a pessoa em relação a essa pergunta, né? Mas também aí eu me lembro de uma coisa que isso é o Ramana Maharishi que fala, né? Ramana Maharishi de Arunachala, né? Arunachala, né? Que é a montanha de Shiva. Ele falava o seguinte: alguém falou para ele, né, que ela sempre tinha uma visão de Shiva e ela parou de ter, ela queria ter. Ele fala assim, aí o Ramana é sempre brilhante, né? Ele fala assim: Shiva existe, é real. A visão não é real, né? A visão nunca é real, né? Assim, no sentido que é sempre uma imagem provisória. Tudo aquilo que a gente tem da gente mesmo estando ali vendo, né? Não quer dizer que não seja genuína, né? Não quer dizer que não seja um contato genuíno, mas está dizendo da visão, né?
É isso, né? Então é isso, essa frase dele ficou para mim muito marcada, né? Shiva existe, a visão não. Mensagem de reflexão do dia 23/6, onde se diz, né? Essa aí foi uma daquelas mensagens que a gente envia, né? A gente não, eu, né? A verdade, eu vou ler a parte do que ele colocou, né? A verdade é que o que realmente importa é a sujeição de nosso egoísmo ao mandato do eu superior e cumprir esse mandato. Sim, isso é fato. Não, mas isso é o PIB que já colocou. Se o eu superior envia alguém para os antros dos refugos sociais, deve esse estar preparado para obedecer-lhe sem hesitações. Isso também é verdadeiro, é o próprio PIB falando, né? É um ensinamento verdadeiro, isso que eu quero dizer. Aí a pergunta: quando a mensagem é recebida durante o ritual da ayahuasca, poderemos considerar como válida a premissa acima? Como saber se a mensagem intuída durante o ritual não foi uma interpretação do ego? Aqui é que mora, aqui é que tem o pulo do gato e a sabedoria, né? E esse é a capacidade de discernimento, né? E isso é uma coisa muito peculiar de cada um, né? Para conseguir entender, né? Compreender isso, saber se isso vem de uma fonte genuína, né? Ou do eu superior, ou de um maestro, né? Um maestro verdadeiro mesmo, né? Verdadeiro quando eu digo iluminado, né? Não de uma fonte não obscura, né? Como é que a gente vai saber se isso é válido? Primeira coisa, né? Saber se aquela mensagem, se você sentiu a hora que estava recebendo aquela mensagem, se tinha uma paz, se estava tudo em ordem, se aquilo realmente faz sentido para a sua razão, faz sentido para o seu ser, faz sentido dentro da sua história de vida hoje, né? Primeira coisa. Segunda coisa como é que eu posso falar? É, é você confirmar isso, né? Não é porque você ouviu uma voz lá em ayahuasca, ou ouviu uma voz, ou veio uma coisa, ou seja lá em ayahuasca, ou seja em meditação, ou seja em qualquer outra coisa, que isso é, vem de uma fonte genuína, né? Isso é muito importante, né? Isso, senão você não caminha, né? Senão você vira marionete de muitas coisas, e às vezes da própria mente. A nossa própria mente tem essa capacidade também de produzir imagens, né? Para esse eu espectador que está vendo ali, né? Por isso que, né? Assim, e disso eu posso falar porque eu já comungo a medicina há bastante tempo, né? É esperar a confirmação. Qualquer coisa que venha que eu acho que possa me gerar dúvida, ou eu vejo que pode estar inflando o meu ego, né? Falar, oh, agora sim, agora eu virei o senhor das sete galáxias, né? Então, eu paro ali e mentalmente, né? Isso dentro da força, pode estar estourado, não importa, né? Mas aí tem que ter perna também para fazer isso. Mentalmente, falo, se isso realmente é real, não é uma projeção da minha mente, então que isso seja confirmado, né? E seja confirmado a nível físico, né? Assim, nível físico, ou seja, nesse estado de vigília que nós estamos comumente aqui, que isso vá sendo, apareça de alguma forma uma confirmação disso, né? E essa confirmação, se aquilo é real, de alguma forma ela é confirmada, ou através de um sonho, ou através de uma conversa, ou através de um insight, ou através de um acontecimento, ou através de uma fala, não importa, né? Não importa. Nem sempre é uma nave no céu que vai te confirmar, né? Mas se aquilo é real, a confirmação vem. Isso eu posso falar por experiência própria. Se aquilo não é real, é só uma projeção da mente, simplesmente não vai ter confirmação. Porque se é real, tem uma força, tem um poder por trás daquilo. E se tem um poder e uma força por trás daquilo, esse poder, essa força, consegue, de uma forma ou de outra, trazer essa confirmação para você aqui no seu estado de consciência da terceira dimensão aqui.
É assim que eu vejo, né? Que relação existe, a terceira e última pergunta, né? Que relação existe entre o eu superior e a consciência maior? Tá, acho que o exemplo mais simples dessa relação, a gente já teve a oportunidade de falar aqui em outras vezes, é o Sol, né? Imagine que o Sol, assim, pegando um exemplo, uma analogia, né? O Sol é o grande espírito, é Deus, é Brahman, a força que você quiser, o nome que você queira dar. Tá lá o Sol, tem os raios do Sol, né? Os raios do Sol saem do Sol e é parte do Sol. O eu superior são esses raios do Sol. E o próprio Sol mesmo é a própria essência, é a própria fonte. Então, a relação é essa, né? O, o eu superior ele está em contato direto com a fonte, mas não é a própria fonte, mas ele está em contato direto. Está além do tempo e do espaço nesse contato direto. Por isso, quando a gente, em momentos que se consegue, né, ter essa comunhão com o eu superior, você percebe fazendo parte de toda essa consciência cósmica, do grande espírito, de Brahman e outros nomes aí que queiram se dar. E é essa relação. E o eu superior sempre existe, sempre existiu, né? E somos nós mesmos como quando tiramos a identificação com o corpo, com essa mente, com o corpo emocional. Quando tira tudo isso, o que sobra é a consciência, é a sua própria consciência, né? Em estado superior. Vamos falar assim que talvez fique mais fácil. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Nós vamos terminar esse capítulo hoje, com certeza, né, que são poucos parágrafos, e vamos iniciar um outro capítulo. Aí depois, quando a gente iniciar, aí depois a Caixa, a Carla que estava fazendo isso, né, manda um PDF aí para vocês, para quem não tem o livro, tá bom? Então vamos lá. O poder de controlar o sexo está em parte na mente, onde os meios para esse controle são a imaginação e a vontade unidas no nível intuitivo e em parte no corpo, onde os meios são as restrições na dieta, o jejum, a limpeza interna e externa e os exercícios físicos. Então aqui ele já dá uma dica de tudo aquilo que a gente estava estudando de como ter um maior controle sobre a energia sexual, ou seja, que a energia sexual passe a existir de forma harmônica dentro de cada um de nós, né? Então, mas é aqui que entra também a parte importante, né? O nível intuitivo, que alcança através da meditação, que isso também já começa a diminuir toda a energia, não diminuir a energia sexual, mas diminuir a energia, né? Que vem pelo chakra básico, né, para outras possibilidades criativas. Lembrando que o sexo sempre a energia sexual é criativa e ela tem uma relação com a garganta, né, com o chakra da garganta, né? Então isso é muito importante. Nos seres que já têm uma evolução maior, né, toda essa energia já se expressa aqui e a pessoa tem uma capacidade maior de criar e de agir nesse plano 3D, né? Então, os meios que ele fala para restrições é o jejum, a gente já falou sobre o jejum, a limpeza interna, o que é essa limpeza interna? É a gente ir tirando tudo aquilo que já está pesado, de vícios, de pensamentos, etc., por aí vai, né? E a externa, né, todo o nosso meio ambiente, o nosso meio, né, principalmente o meio ambiente, poder estar cada vez mais em ambientes mais saudáveis, vamos falar assim. E exercícios físicos, né? Isso é importante. Ele vai, acho que no parágrafo de baixo aqui, ele deve estar falando sobre isso também. Principalmente para quem tem muita energia e essa energia está se expressando de maneira sexual, né? Então, o exercício físico é uma boa maneira de manter esse equilíbrio, né? Da energia sexual. Não precisa toda hora fazer sexo, né? Faça um pouco de exercício também, mas isso com regularidade, né?
Uma parte importante da técnica de redirecionar aí as energias sexuais excessivas, viciosas ou pervertidas é fazer exercício físico regularmente, no parágrafo de baixo. Sua ausência não pode ser suficientemente substituída pela dieta, pelo jejum ou pelo banho, né? O banho também ajuda. Ou seja, ele disse que tão somente isso para quem tem isso que eu estou falando é para quem tem excessos, né? Ou para quem acha que precisa fazer, óbvio, cada um se olha, cada um se vê, né? Ele diz que a ausência do exercício ela não substitui, então o exercício é parte importante para quem tem muita energia sexual ativa, né? Tá toda hora pensando em sexo, essas coisas, ou quer trabalhar melhor essa energia para si mesmo. Mas isso é de cada um se olha e cada um se vê. Como resultado dessas experiências, aqui entre aspas, que ele está citando uma frase do Gandhi. Como resultado dessas experiências, vi que a alimentação do celibatário deve ser limitada, simples, sem tempero e, se possível, crua. Celibatário, acho que vocês já sabem, né? Celibatário é aquela pessoa que não, ela se propôs a não mais ter atividades sexuais, né? O ideal são frutas frescas e castanhas, a imunidade à paixão de que desfrutei quando vivia com essa alimentação tornou-se desconhecida para mim quando mudei essa dieta. Gandhi, né? Isso aqui é uma frase do Gandhi. Vocês veem como que a alimentação é super importante para que a gente possa ter uma energia mais sutilizada, né? Todas as nossas energias do corpo, na mente mais sutilizadas. Mas isso é para quem pode também, né? Ter uma dieta só de frutas frescas e castanhas e verduras cruas, é óbvio que isso vai mudar toda a sua constituição. É lógico que não é uma vez, né? Ao prazo aí de 6 meses, um ano, você vai mudar toda a sua constituição física e energética. Tá, próximo parágrafo. O elemento masculino na mulher e o elemento feminino no homem precisam estar tão bem desenvolvidos e tão ativamente expressos quando já o estão as polaridades sexuais físicas. E não só essas polaridades internas precisam realmente disso, como precisam que esse desenvolvimento seja feito até o ponto de se equilibrarem as polaridades externas. Vamos reler esse parágrafo aqui para ter uma melhor compreensão do próprio parágrafo. O elemento masculino na mulher e o elemento feminino no homem precisam estar tão bem desenvolvido e tão ativamente expresso quanto já o estão as polaridades sexuais. E não só as polaridades internas precisam realmente disso, como precisam que esse desenvolvimento seja feito até o ponto que equilibre a polaridade externa, né? Pelo menos é o que eu entendo desse parágrafo, né? Somos seres, né? Somos seres em corpos masculinos e em corpos femininos, independente de opção de gênero, né? Corpos masculinos, corpo feminino. Isso é corpo biológico, tá? Essa energia, isso nos define o nosso corpo físico, não nossa opção de gênero, tá? Nosso tipo biológico, tá? Isso. E internamente, né? Dentro de mim eu tenho as polaridades internas minha, masculina e feminina. Se, né, no caso de um homem hétero, vamos falar assim para não evitar confusão, hétero, e depois eu explico para quem tem opções de gênero também, tá? No caso do homem hétero e da mulher hétero, tão somente assim, a energia, por exemplo, do homem hétero, a energia masculina é predominante naquele ser. Quer ele queira ou quer não queira, que ele nasceu num corpo biológico masculino, está ali a energia dele de vibração é masculina.
tá? Só que nós temos as duas vibrações. A vibração masculina, dentro daquilo ali, ela vai se expressar naturalmente ali, né? E fluindo dentro dessa energia masculina. Só que internamente, todos nós temos outra polaridade, né? E aí já não importa se tem opção de gênero ou não, né? As duas polaridades vai estar existindo. Eu posso nascer num corpo de mulher, né? E sentir atração por outra mulher, sem problema nenhum. Mas eu preciso compensar a outra energia que existe dentro de mim mesmo. Masculino e feminino vai estar existindo dentro de uma pessoa, dentro de um ser, independente de opções sexuais. Não sei se vocês conseguem entender isso. Agora eu estou tentando simplificar ao máximo. Vamos falar de pessoas, né? Qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa existente, tem as duas polaridades existindo internamente dentro dela, independente de gênero ou não. E essas polaridades internas, masculina e feminina, ela tem que estar, não, né? Deveriam estar, né? E a busca é que elas estejam harmonizadas, né? É isso, né? E essa harmonização vem com desenvolvimento, né? Se você percebe, né? Não importa se é homem, se é mulher ou tem outras opções de gênero, isso também não importa. Você tem que olhar dentro de si e ver, não, pô, eu estou muito com energia masculina, então eu preciso internamente ou externamente, eu preciso que a energia feminina é a contrabalança para que eu possa estar em equilíbrio dentro do meu ser. E mesma coisa se é homem, né? Se perceber que está em excesso de energia masculina, se é mulher, perceber que tá em excesso de energia, excesso de feminino, está precisando de uma energia masculina. E aí não importa também se tem outras opções de gênero ou não, porque daí também isso não faz diferença, né? Você se olhar o que está faltando dentro de você mesmo, né? Ou de você mesma, dessa energia, dessas polaridades. E é isso, é olhar e buscar esse equilíbrio, né? E aí como é que faz isso? É ver, né? Se está faltando energia, mas você vê que a tua energia, a energia da pessoa, né? Está muito feminina, ela precisa buscar um pouco da energia, desenvolver isso internamente, né, da energia masculina para que isso seja integrado de forma harmoniosa. Para quem gosta desses assuntos, é, o Jung, né, o Jung ele tem uma obra gigante, né? E tem alguns livros dele que é fácil de ler. Ele fala muito disso, de ânima, de ânimos, né? Das polaridades. Quase toda a obra dele é feita sobre essa parte de polaridades, né? E aí ler, né? Tem livros, é buscar, né, para tentar compreender isso, né, intelectualmente aí, às vezes facilita para quem vê que isso tá em excesso alguma parte sua aí de seja masculino ou feminino, internamente falando. O elemento masculino na mulher e o elemento feminino no homem precisam estar tão bem desenvolvidos e tão ativamente expressos quando já o estão as polaridades sexuais. E não só essas polaridades internas precisam realmente disso, como precisam que esse desenvolvimento seja feito até o ponto que se equilibrarem as polaridades externas. Ou seja, quando você, né, equilibrou isso internamente, externamente você está em equilíbrio. Na pessoa adequadamente desenvolvida, a força de um homem estará unida à ternura de uma mulher. Aqui ele está falando do masculino, né? Deve estar falando dele mesmo. Mas o contrário também é verdadeiro. Na pessoa adequadamente desenvolvida, a força da mulher estará unida a uma energia masculina, né? Ou a ternura do homem, ou a força do homem, do masculino. Se algumas pessoas encontram seu caminho para Deus pela aceitação do sexo, número muito maior de pessoas encontrou pela sua rejeição. Aqui rejeição tem que tomar cuidado com a tradução, né? Eu não sei qual que é a palavra original em inglês,
Então, também não sei dizer, mas é que rejeição fica muito forte, né? E o sexo também é sagrado, né? O sexo também é positivo, né? Só quando ele se torna em excesso ou, ou desvirtuado de maneiras degradantes é que eles se tornam um grande empecilho, né? É isso. Então, esse capítulo nós fechamos. Capítulo difícil, né? De carne, de sexo, de não sei o quê, mas importante para a gente tá falando sobre isso também. Então, o próximo capítulo que a gente vai tá desenvolvendo, eu estou mantendo esse livro mesmo, porque uma grande parte já comprou o livro, e esse livro aqui também é super importante também. A gente vai fazendo todos os capítulos dele também, é importante para nós todos, né? Então, nós vamos estar estudando a partir de hoje, né? O capítulo 9. Capítulo 9, a página 113. Capítulo 9, o título é Do Nascimento ao Renascimento. Os subtítulos que vai ter, os temas que ele vai estar desenvolvendo dentro desse capítulo é a experiência de morrer após a morte, renascimento, tendências passadas, destino, liberdade e astrologia. Tranquilo, agora já é um capítulo um pouco mais suave, né? Só vai falar sobre a morte, não tem nada, todos nós vamos morrer mesmo, né? Então não tem nada de grave nisso, né? Faz parte do próprio nascimento. Vou pedir licença, eu vou pegar um chá. Mas não está seca. Pergunta, pessoas. Os amigos, minhas amigas, têm perguntas para fazer, é hora de fazer. Aí, se tem alguma dúvida aí do que foi falado do capítulo passado, né? Se tiver perguntas, é sempre importante aí. Então, É, pai, queria falar uma coisa que eu pensei aqui agora sobre esse parágrafo aí do equilíbrio, né, das polaridades feminina e masculina dentro do corpo físico e dessa parte interna sutil, aliás, né, no corpo físico não, nessa parte sutil. Será que tem alguma, a busca dessa sutilização dessas duas polaridades, né, do equilíbrio delas, tem alguma coisa a ver com o não dualismo, né, para que a gente eh, acesse de uma forma, comece a acessar o não dual, né? sim. Não sei se eu fui clara. Para mim, acho que eu Falta- entendi a sua pergunta, sim. Aí seria de novo interessante falar do Jung, né? Para quem não conhece, Carl Gustav Jung é um suíço, um psicólogo, já que deixou toda uma teoria junguiana, alguém já deve ter ouvido falar. E a obra dele é dessa integração, né? Todo o processo que ele chama de individuação até o self, ele chama de self aquilo que o PIB chama de eu superior, né? E é essa integração do ânimos com a ânimas, né? É superar essa polaridade. Tudo que é polaridade é dual, né? Tem um e tem o outro. Sim, é a junção, é a integração, na realidade, né? É a integração de toda essa energia do ânimos e da ânimas dentro de nós, né? Lógico, a obra é maior, tem as personas, e aí vai, né? Tem projeção, e aí não acaba mais, mas dá para entender bem. Para quem gosta, é só dar uma pesquisadinha, dar umas pesquisadas em alguns textos dele aí que vocês vão começar a entender também melhor essa parte aí. Mas é isso, cara, é integrar o ânimos e a ânima dentro de cada um, né? Aí ver o que está mais forte, né? Pessoas que estão no corpo masculino ou pode estar no corpo feminino, mas o ânimos é mais presente, tem que integrar a ânima dentro de si mesma, né? E vice-versa, né? É isso. Mais alguma pergunta? Tá bom. Então vamos dar início ao capítulo 9, né?
Então, vamos lá, o primeiro parágrafo. Chega um tempo em que a pessoa prudente, sentindo intuitivamente ou sabendo pelos médicos que entrou nos últimos meses ou anos de vida, deve preparar-se para a morte. Torna-se necessária, claramente, uma retirada crescente da vida mundana, suas atividades, desejos, apegos e prazeres cada vez mais devem ceder lugar à contrição, à veneração, à prece, ao ascetismo e ao recolhimento espiritual. É hora de voltar para casa. Parágrafo, parágrafo denso, né? Mas muito importante, né? Nós vivemos como se nunca fosse morrer, né? E a morte é inerente, por isso que eu faço piada com a morte, né? Piada no sentido de que quer queira ou quer não queira, quer você faça piada, não fazer. Uma hora ou outra hora, todos nós vamos deixar o corpito, né? Eu dou risada porque morte mesmo, morte real não existe, né? Só morre o corpo. O corpo e alguns outros corpos densos então, morrem, vai depender do grau de sua evolução. Então, e o que que ele está nos dizendo aqui, né? Quando a pessoa percebe que já vai partir, ou seja, por causa de uma doença grave, pessoas que são mais jovens ou pessoas que já têm uma certa idade, né? É um conselho de sabedoria, né? E se recolhendo, se voltar para a oração, para a interiorização, para que tenha uma passagem boa, né? O que que é uma passagem boa? Sem apego, né? Simplesmente, vamos embora, um abraço. Que nem se vocês procurarem na internet, vocês vão, procura, como é o nome dele? Yogananda. Yogananda, aquele que ficou nos Estados Unidos, fez trabalho maravilhoso aqui, muito lindo. Eu não sou seguidor dele, não. A única coisa que eu li dele foi a autobiografia de um yogi, que eu achei interessante também. Vale a leitura, tá? Quem quiser ler, vale a leitura. Muito bom também. Acho em sebo, acho em PDF, mas é interessante. Mas por que que eu estou falando isso? Porque ele fez a passagem dele num teatro, acho que era um teatro, era um tipo de um teatro, sei lá, tinha milhares de pessoas lá, ele simplesmente foi lá, virou o olhinho para cima que ele fazia lá de Samadhi, virou para cima, deitou e foi embora, e já tinha avisado que ia, entendeu? Tá gravado isso, entendeu? Tem imagens aí da época aí, você vê. Isso sim que é partir com elegância, em grande estilo, né? Na frente de todo mundo, estou indo embora, deixa o corpinho, é igual um carro. Estou vendendo meu carro. Você sente um dozinho até, não sente? Eu vou vender meu carro, eu gosto tanto desse carro. Estou 30 anos com ele aqui, vou vender, dá tão um dozinho, mas o carro vai embora, usa, entendeu? É a mesma coisa o corpo. É que a gente fica tanto tempo no corpo, né, que a gente começa a criar um apegozinho para ele, né? Eu também gosto do meu corpito, mas a hora que tiver que deixar, fazer o quê? Uma alegria, né? Agradece e segue viagem. Todos os humanos passam pelo portais da morte. Mas qual deles o fazem com conhecimento, conscientemente e com calma, né? Isso, isso é para poucos, né? Isso é para poucos, é por isso o treino, né? Da busca, de estar sempre se interiorizando. Isso cria como é que é? É um facilitador gigante na hora que você tem que fazer a passagem definitiva, né? Tem até uma piada, acho que é daquele Wagner Borges, acho que é Wagner Borges, que é um de saída do corpo, ele fala, o pessoal que quer sair do corpo e não sai, não consegue, ele fala, não se preocupa, na hora da morte você vai sair, só que você não vai voltar, né? É uma piadinha, né, gente? Terceiro parágrafo. Que tipo de experiência de morte o homem provavelmente terá? Interrogação, né? E se morrer como Ramana Maharishi morreu, como Ramakrishna morreu? Isso aí são dois sábios indianos, né?
E como morreram outros heróis do espírito, conhecidos desse autor, né, conhecido dele, alguns anônimos e obscuros, outros famosos, daquela terrível enfermidade contemporânea, o câncer. Posso apenas contar o que vi e ouvi quando me achava presente durante os últimos dias, compartilhando de modo privilegiado daquela inacreditável atmosfera. Ou seja, quando tinha um deles fazendo a passagem definitiva do corpo, né? Saindo do corpo definitivo. Para cada um veio uma visão, uma luz vista, primeiro muito longe, depois por tudo em redor, primeiro um ponto insignificante, depois um raio, em seguida uma larga faixa, preenchendo finalmente todo o aposento. E com a luz veio a paz. Veio como um acompanhamento para a dor do câncer, uma compensação que, à medida que crescia, fazia crescer a paz e trazia o desapego, até que, para a surpresa dos médicos, enfermeiras e família, as palavras triunfantes foram proferidas antes do ato final, antes da passagem, né? Proclamando a vitória do espírito sobre a matéria. Isso não quer dizer que não faz diferença se a pessoa morre tranquilamente durante o sono, sem uma causa, que é a velhice, ou morre de câncer, que a paz e a dor são igualmente aceitáveis, as emoções de um homem iluminado. Não me refiro aqui a setas, a seta, né? Extremamente fanático. Para ele, isso pode ser tudo indiferente. Bem, aqui ele está contando as histórias do pessoal iluminado que faz a passagem, né? Você vai ver, o Yogananda é uma exceção à regra, né? Que ele escolheu o local, outros também, alguns iluminados até escolhem o local, o dia, a hora, e simplesmente faz a passagem, né? Mas o Ramana e o Ramakrishna, eles tiveram câncer, né? Acho que o Ramana foi no ombro e o Ramakrishna acho que foi na garganta, coisa parecida. Não tem muita memória disso, não. É porque eu sei, porque eu li também alguma coisa do, do Ramakrishna, né? E eles não se importavam muito com a dor, assim, ou seja, eles sabiam que iam, né? E dentro dessa filosofia hinduísta, às vezes um grande maestro realmente iluminado, ele pode absorver uma parte do karma dos seus discípulos mais próximos para acelerar os processos deles, né? Isso também é uma coisa que dizem, né? Mas que eles podiam se autocurarem se quisessem, poderiam. Eles não fazem por quê? Porque justamente para cumprir uma tabela kármica aí, ou deles ou dos discípulos, né? Nunca dá para a gente saber. Mas se eles quisessem se curar, eles se curariam com facilidade, né? Mas eles nunca pedem a cura para esse corpus deles, eles deixam passar, porque também já sabe que não vai voltar mais por aqui mesmo, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Se há qualquer perda de consciência durante a mudança chamada morte, é apenas uma breve perda, tanto quanto uma noite de sono ou mais breve ainda. Muitos daqueles que partiram nem sequer sabem naquele momento o que realmente lhe aconteceu e ainda acredita estar fisicamente vivo, pois se acha aparentemente capaz de ver os outros, de ouvir voz e de tocar as coisas exatamente como antes. No entanto, todas essas experiências são inteiramente imateriais e ocorrem dentro de uma mente consciente que não tem cérebro carnal. O que ele quer dizer aqui para a gente, né? Que a passagem da morte é como o sono, né? Toda noite, quer dizer, toda noite, né? Mas toda vez que a gente deita para entrar em estado de sono, dormir, é uma morte, né? Você simplesmente, a mente se recolhe, né? A mente é absorvida, você entra no estado do próprio ser, né? Só que daí não tem consciência, não adianta nada, continua em ignorância. Mas entre a morte, quando o corpo físico se sai, né? Você vai fazer essa passagem e depois vai acordar de novo. Acordar não, né? Vai voltar numa consciência não muito melhor do que a sua mesmo existindo, né?
não tem mágica do outro lado, né? Você vai estar naquele mesmo grau que você está ali existindo, né? Se você já tem uma consciência superior, já atingiu uma consciência superior, isso aí vai te levar à possibilidade de você atingir uma outra dimensão que não seja a quarta dimensão, vai acontecer, né? É que eu estava lendo aqui agora e eu dei uma. Tá, então algumas pessoas morrem, né? E não têm essa noção de que não está mais no corpo físico. Por quê? Porque a mente produz uma realidade similar à que você está aqui, né? A mente é uma coisa fantástica, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? E aí você diferenciar que não está mais no corpo físico, né? Que já não tem mais uma existência em corpo físico, não, aí você já precisa ter discernimento, já precisa ter uma certa consciência, né? Porque o astral é a xeroquezinha daqui, né? Tanto nos níveis medianos, né? O astral também tem níveis, né? Quer dizer, todas as dimensões têm níveis, né? Os níveis mais densos, que são chamados umbrais, aquela coisa toda que a gente conhece de literatura, os níveis intermediários e tem níveis superiores também dentro do plano astral, mas continua sendo o plano astral, né? É igual à terceira dimensão, né? A gente tem aqui lugares que são maravilhosos na natureza, gente bacanas, tem gente muito evoluída e tem lugares horríveis fisicamente falando e gente também de baixo nível, extremamente perigosas até, né? É tóxica, né? Extremamente tóxicas, né? É isso. Mas o que que eu queria falar aqui que eu estava lembrando, até dei uma viajada lendo o parágrafo. É, eu trabalhei no hospital muitos anos, né, antes de eu me aposentar. É, e aí eu tinha um amigo que ele já faleceu faz o quê? Acho que antes de eu sair, ele faleceu uns 3 anos antes de eu sair de lá onde eu estava. 3, 4 anos, ele faleceu. E ele e a gente tinha uma amizade legal, né? Amizade legal, tatati, tatatá. E eu, e eu era uma das poucas pessoas que eu sentia que ele tinha uma amizade verdadeira, né? Porque ele podia confiar, podia falar, né? Mas isso é por causa da minha própria conduta. Sempre tive uma conduta, busco ter, né? Uma conduta bem equilibrada em qualquer lugar que eu esteja. Busco, nem sempre eu consigo. E aí ele faleceu, tá? Faleceu, e morreu novo. Acho que ele devia estar com uns 50 e poucos anos, né? Ele tinha chagas, doença chagásica, teve chagas, né? Isso. Essa palavra não foi essa, também vocês me perdoem. É, tá, morreu, tá. Aí, de vez em quando, né? Porque eu acho que de vez em quando ele e ele também, ele era muito católico, né? Mas daí teve uma época que ele também estava muito mal, eu falei, pô, vai no terreiro, né? Ele foi, falou com o guia, mas ele queria que o guia fizesse milagre para eles, via nitidamente, né, que ele queria um milagre. Ele foi ali uma única vez para um único milagre, né? Não sei se aconteceu, ele não morreu logo depois, demorou um tempo para morrer, né? Não sei também, mas estava nítido nisso nele. Mas também não tem problema. Então, e ele sabia que eu era, né? Trabalhava dentro da Umbanda, como médium, aquela coisa toda. Tá. Até aí tudo bem. Então, mas o que que acontece? Toda vez que eu sonho com ele, e eu já tive sonhos de estar lá com ele, então eu falava assim, pô, Toninho, você já morreu, hein, mano? O que que você está fazendo aqui? Mas o sonho é sempre dentro do mesmo ambiente hospitalar, né? Ele continua trabalhando, entende? Não sei se vocês conseguem entender isso, né? Dentro, quer dizer, não sei também, eu estou aqui especulando, né? Mas a impressão que dá é que ele está sempre dentro da mente dele, ainda está fazendo aquela rotina de trabalho dentro de um hospital. Isso dentro da mente dele, né? Está ali trabalhando. Aí de vez em quando eu apareço por lá e eu falo, estranho, ainda fica aqui, estranho, né? Ou estou ali trabalhando, mas daí eu percebo que tem alguma coisa estranha, eu falo, opa, aí eu tomo consciência e quando eu tomo consciência, geralmente eu acordo, né? É porque daí a consciência volta de uma vez e aí acorda. Mas é isso. Mas é essa a impressão que dá. Por isso que é importante a gente estar, né?
está dentro de um caminho espiritual para que a gente, quando fazer essa passagem, consiga ter pelo menos consciência que já deixou o corpo, né, de estar interagindo com outros seres dentro daquela região, está interagindo conscientemente com outros seres, né, com outras consciências, seja em qualquer plano que a gente estiver, né? Mas a gente já está consciente, opa, estou em outro plano, ó, como é que funciona isso aqui, o que é isso aqui, o astral, quinta, sexta dimensão, astral superior, mas já está, a, a consciência está funcionando, né? E também ter, né, o que é importante é ter amigos, né, amigos espirituais que também, a hora que você faz a passagem, te dá um amparozinho ali básico, né? Fala, ô Zé, você já deixou o corpo, Zé, vai, acorda, pá, pá, né? Aqueles amigão, amigão de capa preta, acorda aí, rapaz, pô, tá dormindo ainda? É isso aí, gente. Então, vamos mais um capítulo aqui, a gente abre para perguntas e comentários. Pensamos que o nascimento é o começo e a morte é o fim de tudo para nós. Quer dizer, alguns pensam assim, né? Os teólogos e os metafísicos têm discutido e debatido sobre isso desde os tempos mais remotos de que o homem pode recordar-se. Portanto, quem somos nós para dizer certo ou errado? Mas quando o barulho e o alarido de suas vozes destoantes se enfraquecem à distância, quando as horas mais silenciosas do anoitecer nos envolvem gradualmente nas dobras do seu manto, é então que uma impressão estranha e sublime se aposta de nós, desde que o permitimos, né, óbvio. E diz: meu filho, ou minha filha, né? O que pensam e o que dizem realmente não importa. Estou ao seu lado e jamais lhe faltarei. Sorria para a morte se quiser ou tema, mas estou sempre com você. Bem, na minha compreensão desse parágrafo, ele está falando do próprio ser divino da gente mesmo, né? Nossa própria essência ali falando, né? Nosso espírito celeste ali que está sempre conosco, né? Então, a hora que você vai deitar, né? Ou às vezes, na hora que você está em meditação, você pode ter essa possibilidade de ouvir o próprio ser, né? A tua própria essência que é você. Em última instância, é você mesmo desapegado, desidentificado, né, do corpo, dos corpos tridimensionais, né? Tá, alguém tem perguntas? Alguém tem comentários? É um tema bem muito profundo, né, e muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Falando sobre a morte é importante também, né? Eu lembro que uma vez, agora, tá, eu abri a palavra para vocês e não paro de falar, né? Está aberta a palavra para vocês. Tá, já que ninguém vai falar, eu continuo. Pai, eu vou fazer uma pergunta. Assim, algumas vezes, alguns sonhos, né, o senhor estava falando de sonhos, dessas conexões também com os outros, né, de outros mundos, e algumas vezes, assim, já tive uns sonhos repetidos, que eu ia para alguns mundos, assim, subterrâneos, onde eu sentia outras pessoas junto, sabe? Como se eu estivesse indo fazer tipo um encaminhamento meu, não sei, né, junto com outros irmãos, né? Isso já se repetiu outras vezes. Pode acontecer também da gente ir com outras pessoas espirituais, fazer em grupos assim juntos, através dos sonhos também? Não Sim, sei se deu para entender. o mais comum é que isso aconteça em grupos, né? Porque Uhum, você tem que lembrar assim, você tem uma âncora que é teu corpo físico aqui existindo. Tá, o astral que é o mais próximo da gente ali. Vamos imaginar que você está viajando em alguma beiradinha aí do astral, né? Que é logo assim, é a camada mais próxima, né? A não ser que você tenha lucidez total e poder também, né? Força e poder de proteção, algumas regiões você não entra, porque se você entrar, você está na roça. É que nem, sem discriminar cariocas, nada, né? Mas
Vamos imaginar naqueles lugares do Rio de Janeiro, que é dominado pelo tráfico lá, né? Aquelas comunidades lá, bonitas comunidades, mas imagine você entrar ali à noite, você sendo um paulista, velho. A chance de você sair vivo já é uma vitória, né? Entendeu? É a mesma coisa as, as regiões astrais, dependendo de onde você vai. Por isso que sempre vai com grupo, né? Agora, imagine, você vai entrar lá, a pessoa sabe o horário que pode entrar, já conversou, você entra com três e quatro, que é da região ali mesmo, fala que é primo, que é parente, você entra, vai lá de boa, conversa, sai dando tchau e acabou, entendeu? Ninguém vai né, te mandar alguns presentinhos indesejáveis, né? É isso. Não, exemplo, sim, um exemplo meio tosco, mas serve de exemplo, né? Então, normalmente, quando se sai, sai acompanhado quando está encarnado. A não ser que você já seja um sábio, né, um seja de alto nível, aí é outra história, né? Senão, sai acompanhado mesmo. O que eu ia falar antes de terminar? Tá. Eu sei que muitos aqui participam assim, das sessões, né? Mas a memória é difícil. Para mim também não é tão fácil, né? Para alguns é mais difícil ainda, né? Mas eu lembro uma vez que a Madrecita falou da importância, ela estava falando sobre esse tema da passagem, né? Ela falava alguma coisa assim. É muito importante você saber para onde você vai a hora que você vai, depois que você está deixando o corpo, assim, vai morrer, né? Estou usando um português claro. Na hora da morte, essa passagem, você ter muito claro no seu mental para onde você vai. Ela falou, isso facilita todo o trabalho do povo, assim, dos amigos espirituais. Não sei se vocês conseguirem compreender, né? Já ter definido dentro de você, junto com alguns mentores, né? Isso para quem já sabe, né? Mas, ou se não, buscar isso, né? Você saber exatamente para onde você vai e na hora que você tiver deixando o corpito, não? Mirar ali, concentrar, quando sai do corpo, a mente, né? É um facilitador gigante, né? Em vez de ficar perdido, e bababi, bababá, ficar rodando o cemitério no astral, né? Facilita a existência e facilita, se caso for ter outra existência uma próxima vez, também isso já é um facilitador gigante, né? Que a próxima já vem melhor, com mais consciência, né? Então é isso. Por hoje é só. Meninos e meninas, alegria. Ai, boa Posso te falar um negócio? Oh, sempre, sempre, Silvana. Uma vez uma pessoa falou para mim que a gente, às vezes, na hora de desencarne, né, do desencarne, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque chega o momento e a pessoa fala assim, ai, não quero morrer agora que eu estava vivendo uma vida boa, tal, se apega nisso e aonde vai para lugares de uma baixa vibração. E a próxima existência vai vir naquele mesmo nível. Isso é fatal. Pai, eu tenho Passagem dúvida é antes de... fatal, vai determinar, aqueles que têm que voltar, vai determinar para onde ele vai, nas dimensões que ele vai, e vai determinar também a próxima existência em corpo físico daquele ser lá. Isso não sou eu que estou falando, isso já é antigo, né? É um saber muito antigo. Então é isso aí, gente. Sem mais perguntas. Boa gira Eu amanhã tinha para uma vocês. dúvida. Quem está falando? Oi, pai, sou eu, a Camila. Ah, Camila. Acho que a minha internet... Tá ruim, tá intercortando. Então, depois eu mando e responde na próxima, tá bom? Pode ser também. Pode ser também. Tranquilo, você que sabe. Quiser fazer e eu conseguir ouvir,
Eu queria tirar uma dúvida de como que é essa preparação para a passagem quando a pessoa ela não morre consciente. Por exemplo, um acidente que a pessoa venha a falecer sem esse tempo dela assimilar que vai Tá ruim, Camila. Faz por escrito e eu respondo lá próximo. passagem. Melhor. Tá muito ruim. Não dá para ouvir, não. Então, boa noite, boa